Depois ele fez de novo. E as 2 vezes elas foram lá. E eu lembro que assim, o negócio ia começar tipo 2 horas da tarde e elas chegaram 4:30 da manhã. Meu pai. Lembra assim, que foi piada da família. Autógrafo do autógrafo do Daniel. E a primeira vez elas foram as segundas da fila e a outra vez elas foram tipo lá pros 10. Eu não lembro exatamente. Eu sei que na primeira vez elas foram as segundas da fila. E pra elas foi tipo muito marcante, porque como ele tinha acabado de começar, né? Então a segunda, assim, eu lembro muito bem que a Gabi falou assim, pô, foi muito legal, ele me recebeu super bem, ele segurando a minha mão e falou, como é que é o seu nome? Aí a Gabi, pô Gabi, tô feliz que você tá aqui, né? Muito prazer. E ele fez uma dedicatória baita especial pra ela, coisa que, meu, na última autógrafo ele já tava morrendo. Com certeza ele já chegou e falou assim, como é que é o seu nome, Gabi? Um abraço do Daniel para a Gabi, sei lá. Provavelmente não sabia nem mais o nome dele. Não sabia mais nem o nome dele, deve ter escrito João Paulo algumas vezes. Mas a questão é o seguinte, pra ela, isso foi um negócio sensacional. E pra ela não foi... será que ela achava um excesso? Não, pra ela isso foi necessário. Foi necessário. Com certeza foi necessário. Agora, eu, Zico, nunca teria acordado, por exemplo, pra ver o Daniel. Né? Mas então, se fosse... E alguém que você ficaria na fila pra conseguir o autógrafo? Um abraço, velho. Um abraço que é mais íntimo. Cara, famoso, assim. Não, tem algumas pessoas assim, mas de cara, a Priscila Fantin, que foi o grande amor da minha vida. Mas aí... Outra vez a Cara, vocês sabem disso, vocês já falei. Caralho. Nossa. Eu acho que não, aqui não. Não, mas tem algumas pessoas, né? A gente falou do Karnal, por exemplo, a gente brincou algumas vezes. Mas é um cara que é um puta de um cara intelectual, assim, que, como a gente brincou, né? É o tipo de cara que, meu, qualquer coisa que ele ficar falando, você vai ficar olhando e falar, pô, esse cara fala mal bem, velho. Entendi. Ele pode mentir pra mim que eu vou falar, pô, esse cara... Acho que no caso do Karnal seria melhor ficar numa fila pra tomar um café com ele de 15 minutos. Então, já É pensou? que ele ia morrer de verdade tanto café depois. Mas... Você pode tomar um descafeinado. Não, tudo bem, tranquilamente. então seria isso. A Priscila Fantin, acho que o abraço também, enfim. Abraço também. Não, mas tem outras pessoas, assim, que eu admiraria, entendeu? Mas eu acho que a questão é o seguinte... Acredito que eles estão apresentando Fantin. Não, a questão é... Desculpa, aqui sem julgamentos aqui. E se ela estiver escutando? Com a questão... Será que ela pode realizar seu desejo? Cara, A empresa que você trabalha não mandou uma tapioquinha pra ela? A gente mandou pro namorado dela. Pro namorado dela. E aí ela fez um stories lá, cara. Vou fazer a campanha. Hashtag Priscila Fantin participe da Filosofia de Boteco. É muito grande essa hashtag. Depois a gente diminui. Hashtag Prino Fibo. Prino Fibo, maravilhoso. Hashtag Prino... Galera, você que tá ouvindo, hashtag Prino Fibo. Vai lá no Instagram da Priscila Fantin e marca o Zico. Marca o Zico. @ Zico Neri. Isso. Hashtag Prino... Não, não precisa me marcar. Ajude um amigo a realizar um sonho. Marca o podcast Fibo. Isso. Né? Hashtag Prino Fibo. A gente vai até o Rio pra gravar com ela. Ah, vai? Cara, não, eu iria até Marte. Entendi. Eu iria até Marte. Entendi. Mas voltando, o que eu quero dizer é o seguinte. Pra elas, isso não era além do necessário. Né? Pra elas, isso era o que elas precisavam, era o que elas gostariam. Né? Pra mim, isso foi um excesso. Pra mim, Zico. Né? Eu, Zico, seria um excesso. Mas, por exemplo, se fosse pra poder ir no show do Red Hot e ficar na frente, ou ter 30 segundos de conversa com o Tonhão lá, cara, eu com certeza teria acordado 4 horas da manhã do dia anterior. Então, é nessa pauta aí... Isso surgiu por causa disso, por causa dessa notícia que tá aqui. Ó, só contando, recentemente teve o show aí desse K-pop BTS. Você tá desprezando o... Porra, desse tudo K-pop. Foi esses dias aí atrás. Porém, tem uma outra banda de K-pop que eu nunca ouvi falar na minha vida. Ninguém nunca ouviu falar. Que é o tal... Ninguém nós três. Exato. Ninguém nós três. Que é o tal do Monsta X. Monsta X. Que foi exatamente o que motivou o episódio, o assunto desse podcast. Hoje. Que foi que eu mostrei pro Zé, o dia que eu estava esperando o Zico, que é a chamada da matéria, assim, a matéria da Folha, do Guia Folha, e eu vou dar o crédito pra jornalista, porque esse jornalista é dureza. Se trabalha demais, não ganha nada, tu vai dar o crédito, pelo menos. Isabela Menon. É assim, fãs de K-pop acampam desde fevereiro para o show em São Paulo, e não é do BTS. Aí eu falei, Jesus amado, né? Mas quem que Aí então? resumo, não sei o que lá e tal. A banda que tá despertando todo esse... que tá demandando todo esse esforço dos fãs é a famosa Monsta X.
que aparentemente é um dos pioneiros do K-pop. Talvez seja o pai do BTS, não sei dizer. Se alguém tiver algum conhecimento sobre K-pop, pode comentar aqui pra ensinar pra gente. Fala, Zico. É que eu tenho uma notícia muito parecida com essa. Ai, meu Deus. Que é de 2017. É do Justin Bieber. Que a fila do Justin Bieber, a galera tava acampando há um bom tempo. Então, mas você vai se surpreender com o Monsta X. Não, mas aqui a fila do Justin Bieber mudou de lugar, né? Vocês lembram disso? Foi uma fila itinerante? Eu lembro disso. Não, porque a fila, assim, era pra... Vamos supor, né? Eu não olhei a matéria inteira aqui, eu não lembro. Mas a entrada era pra ser, vamos supor, pelo portão 1. Então a galera ficou acampando quase um mês no portão 1. Puta, aí mudou Pra de entrada. lugar. E aí, tipo, véspera do show, mudaram a entrada pro portão, sei lá, 300, que era do outro lado do universo. Velho, isso é caso de polícia pra mim. E eu só tô cara, na fila, chama a polícia. Exatamente. Não, polícia, isso é caso de morte, cara. Entendeu? Mas isso aí foi quando? Isso foi em 2017. A matéria aqui, ó, a redação da Capricho, é de 29 de março de 2017. Não, o Justin Bieber não surpreende que ele é um artista mundial, né? Agora o Monsta X, o que me surpreendeu... Monsta X também, cara. Também, Os caras né? na Coreia. Não, ok, não tô a Coreia querendo... é muito mais longe que os Estados Unidos, não sei se você sabe. Não tô querendo desmerecer de nenhuma forma a indústria cultural coreana. Xenófobo. Não. Fica falando isso aí, parece que... Inclusive, enfim... Tem até uma discussão. Eu tenho amigos que estiveram no show do BTS. Cara, agora falando sério, eu me surpreendi, porque eu nunca ouvi. Inclusive é uma coisa que eu quero ouvir, porque... BTS, você nunca ouviu? Nunca ouvi. E eu Idade, vi no Instagram. selo idade avançada. Mas sabe o que é comédia? Mas eu também nunca tinha ouvido, eu já ouvi uma vez na Porque rádio. assim, eu dou aula... Ele tem uma música com a Halsey. Eu dou aula pra galera de 12 e 13 anos, né? E eu não lembro dos meus alunos comentarem sobre eles. Então, assim, às vezes eu vou atrás de coisa que meus alunos ouvem, porque eu acho que é interessante participar do nicho deles pra poder puxar isso aí como assunto comum e dar exemplo. Então esses seus alunos não são normais. Porque eles não ouvem BTS? É lógico. Você tá insultando os alunos dos caras? Exatamente, velho. Não, cara, os caras não escutam BTS, velho. Não, então O peraí, mundo a inteiro regra escuta. a regra mundial é escutar BTS ou você não é descolado. Exato. Entendi. Porra, Mas vamos lá pra matéria do deixa eu chegar Monsta no X, Monsta X, pelo eu ia amor falar de um Deus. negócio que ia Que criar outra isso é um absurdo. O negócio do Monsta X, o que é mais absurdo é o seguinte. A matéria começa assim, tipo, quem são essas pessoas? Como elas fazem pra ficar tanto tempo acampado? E por quanto tempo elas estão? Elas tomam, eu vou falar, elas tomam banho, se elas trabalham, se elas têm vida social, etc. E aí é isso, aí a jornalista vai lá e começa a entrevistar os membros do acampamento do Monsta X. E aí é o seguinte, tá? Elas fizeram até um cartaz porque elas estavam cansadas de responder as mesmas perguntas. Ele tá aqui, ó. Que show é esse? Monsta X. Eu tô supondo que é Monsta X o nome, né? Mas enfim, deve ser. Espero que seja. Deve ser assim que fala. Quando é o show? Marca aí, Zico. 19 de julho. 19/7. 19 de julho. Desde quando estão acampadas? 27/2. E aí é o seguinte. Aqui tá aqui. Aí na outra cartaz tá. Trabalhamos, estudamos e tomamos banho sim. Ok. Isso aí eu não duvido. De nenhuma forma. E também se eu não tomar banho, quem somos nós pra julgar? A questão é, os ingressos não estão esgotados. Então não é como se fosse assim, velho... Não tem mais chance de ver. Tipo... Isso é de julho. Não, tipo, se a gente chegar 2 horas atrasada, a multidão vai engolir a gente não vai ver o Monsta X de perto. Os ingressos não estão esgotados. Então, tipo assim, ok, não tô falando que também vai estar as moscas. Sim. Mas o que é inacreditável você começa, 27 de fevereiro é quase março. Mas começa a acampar em março, e o negócio é em julho, no final de julho, quase em agosto. São, 5 meses se acampando por uma banda coreana que... Cuidado, você vai falar. Não. Que não tem apelo publicitário, é isso que quer dizer. O BTS a gente conhece pela rádio, etc. E tal. Agora, da onde essas pessoas, tiraram o Monsta X e por que eles consideram fazer esse excesso, que a gente considera excesso, normal? Eu queria citar aqui um momento da minha vida, porque eu tenho... É que a banda Monsta X eu não conheço, mas eu entendo esses fãs, porque lá em 2006... Putz, você vai falar de RBD aqui nesse podcast? Exatamente. Ixi,
Tem gente que hoje se envergonha por ter gostado e tal, mas eu e o Lucas podemos falar que fomos e somos ainda fãs. Mudou minha vida. Exato. Foi um marco na nossa adolescência. Não, mas eu me recuso a falar de RBD brevemente, então eu preciso de um episódio. Tudo bem. Mas é só para citar, porque em 2006, quando o RBD estourou, e eles anunciaram que iam vir fazer um pocket show no Brasil. Putz, que pariu. Eu falei assim, eu preciso ir. Essa foi uma ideia muito de Jerico, deles, não só. Porém, a organização do evento não achou que eles iam fazer tanto sucesso e marcaram esse show, sabe aonde? No estacionamento de um Extra. Mano, essa é a famosa. Eu fico imaginando. Não, desculpa, eu fico imaginando como foi a reunião pra fazer isso. Foi assim, juntou o empresário da RBD, o representante do Brasil. Representante do Brasil, aí falaram assim: não, a audiência que a novela dá é X. Sei lá, já venderam Y discos. Coisa pra caralho. No Orkut, a maior comunidade do RBD é no Brasil. Aí alguém levantou a mão e falou assim: e se a gente fizer um show no estacionamento de um Extra? Gratuito. Era aberto ao público. Aberto ao público. Falei assim, não tem como dar errado. Mano, e era no Extra lá de Interlagos. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui no show. Sim. E deu no que deu, né? Teve lá mortes e tal. Pisoteamento. Muita gente que eu vi assim do meu lado desmaiando de calor. A minha mãe me deixou ir. Obrigado, mãe. Teve que bater carro-pipa para jogar água nas pessoas, porque tava o calor infernal. Era em fevereiro, era em pleno verão. Jesus. Mas tudo bem. A gente tinha que ter um quadro Desculpa Mãe por conta do Lucas. Não. Porque todos os episódios, desde o primeiro, sempre saiu Desculpa Mãe. E agora saiu Obrigado Mãe pela primeira vez. E saindo um pouquinho dessa falando nem de show mais, que isso aí é tipo, a gente tá falando de fãs e tudo mais. Sim. Existem outros tipos de exagero que eu queria citar aqui. Mas antes de você citar outro tipo de exageros, eu queria fazer um... É difícil falar essa palavra, né? Tipo a gente vai errar muito. Excesso é melhor. Exagero não vai ser... de excesso. Porque eu tenho um exemplo igual o seu, que não rolou, que também foi no show de um Extra. E isso Caralho, foi o que tá acontecendo? 2003, 2004, por aí. E assim, eu não vou entrar na questão do quanto isso é polêmico, tá? Mas a galera mais velha aí vai lembrar que nós tínhamos no antigo programa do Luciano Huck, que depois virou o O Positivo, duas figuras, né, que foram icônicas na década de 90, que era a Tiazinha e a Feiticeira. Jesus, e a Tiazinha tinha acabado de lançar a Playboy e ela ia fazer uma tarde de autógrafos da Playboy. Extra. E foi marcado no Extra aqui do Ticoatira, pra quem conhece a Zona Leste. Nossa senhora. Que é um local apropriadíssimo pra eventos. Né? Exatamente, mas eu lembro assim, que eu era novo, eu tava com uns 13 anos assim, e meus primos indo, e eu fui perdido sem saber o que tava acontecendo. Aquele seu primo foi o... Não, esse Cláudio não, mas o irmão dele, o Cláudio. O Cláudio mais velho foi? O mais velho foi. E a gente foi, e assim, eu na minha cabeça, nossa, eu vou ver a Tiazinha aqui. E na minha cabeça eu tô indo ver a menina da televisão. Sério, nem toda a cabeça o que é a Playboy, eu não tinha sido apresentado pra esse mundo. E, cara, eu sei o quanto de problemas isso. O Zé acabou de abrir uma cerveja e eu vou fazer um parênteses. É o primeiro podcast que eu gravo tomando uma cerveja. Isso é muito legal porque eu já gravei podcast tomando soro. Então isso é muito bom. E agora, porra, é histórico. Histórico pra mim. E voltando, né, não quero focar... Você ia problematizar a Tiazinha agora. Não, exatamente, não quero problematizar a história da Tiazinha, a figura que ela representou, que daria pra gente fazer uns 3 episódios só sobre isso, talvez a gente faça um dia, logo, né? E exatamente isso, o estacionamento do Extra lotado, assim, nesse mesmo estilo que o Zé falou, assim, pior que o metrô da Sé, né? E cheio de jovem, pra poder ver a figura pública, que era a Tiazinha, né? Que não era... Não, foi uma figura pública. Sim. Que não era tão famosa quanto o RBD, por exemplo. Porque isso era na década de 90, onde a gente não tinha o fator internet influenciando nisso. Sim, né? Então você tem o RBD, que é um negócio um evento internacional, né? É um evento que é midiático, fortemente, que é divulgado... A Tiazinha também era midiática. Mas a Tiazinha era midiática para uma faixa etária muito restrita, que estava acompanhando exatamente aqueles meios de comunicação, né? RBD não, já estava numa época... Era continental. Não só continental, né? Era uma época onde você tinha internet focando nisso. Não, e aí saindo um pouquinho da... Você quer falar alguma coisa? Não, Jack, você vai lançar. Eu já vou passar.
falando de outras coisas que são exageros e que talvez isso seja influenciado, igual a gente falou no nosso outro podcast sobre FOMO, o quanto a tecnologia influencia as pessoas a ficarem mais